dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Ontem eu falei que hoje era dia importante e realmente é, porque além do IPCA 15, que já saiu hoje pela manhã e acaba mexendo aí com o nosso bolso, a gente teve também decisão de juros na zona do euro e o PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre sendo divulgada entre os principais indicadores do dia. Além disso, a gente teve aí a aprovação na Câmara do projeto de lei dos fundos exclusivos e offshore e também aí temos sentimento da construção civil para passar para vocês. Mas antes de todos esses assuntos, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está nessa manhã de quinta-feira? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje o dia é recheado de informações. Temos o IPCA 15, que é a prévia da inflação, mostrando nova queda dos alimentos. Temos também a confiança da construção civil aqui no Brasil, que parece estar refletindo muito do que a pesquisa Quest de ontem estava falando, né? Que mesmo com os dados mostrando uma economia mais vigorante, mais vigorosa, a gente tem de fato uma falta de confiança dos principais setores econômicos brasileiros. Temos também os dos Estados Unidos. Vamos mostrar também uma matéria muito importante aqui da Piauí, falando sobre quem paga o que dentro do mercado jornalístico brasileiro, principalmente o mercado jornalístico econômico. Mas antes de tudo, Débora, vamos começar falando então agora da Ásia, porque temos informações importantes, né? Parece que temos pelo menos alguns sentimentos já um pouco melhores na China, né? Mesmo que não tenha sido uniforme essa questão, né? Exatamente. Hoje o movimento lá na Ásia foi misto, né? Como a gente gosta de falar aí no mercado, porque a gente teve a maioria das bolsas lá fechando em queda. Então, o Nikkei 225, o TAIEX, o KOSPI, que liderou as quedas lá na Coreia do Sul. A gente teve esse movimento bem negativo vindo aí do fechamento de Nova York ontem. Né? Então, a gente teve esse movimento ruim de Nova York, que também acabou influenciando a nossa bolsa aqui. Nossa bolsa fechou em queda, mas Nova York fechou numa queda muito mais acentuada. A Nasdaq caiu ontem 2,43%, puxada aí pela decepção do mercado com os números da Alphabet, que são aí os números do Google, né? Então, a gente teve números decepcionantes aí no setor de tecnologia. Isso puxou o setor como um todo para baixo. E ontem também a gente teve o reforço do aumento dos rendimentos das Treasuries, puxado pelo número de moradias novas nos Estados Unidos sendo vendidas. Surpreendeu mais uma vez esse dado e isso aumentou ali, puxou esse sentimento em relação às Treasuries. Elas acabaram ali ficando acima também do esperado, acabaram avançando um pouquinho mais do que a gente tinha visto de alívio nos dias anteriores. Então, um dia de bastante sentimento de cautela, bastante aversão ao risco. E isso, né, acabou batendo hoje, invariavelmente na Ásia, principalmente nesses índices mais sensíveis a esse tipo de movimento que acontece lá em Nova York. Então, a gente teve um dia majoritariamente negativo. A exceção ficou com o Xangai Composto, que vocês estão vendo aí na tela. Xangai Composto acabou fechando em alta de 0,48% hoje, na esteira daqueles estímulos que se esperam que sejam tomados na China. Então, a gente teve ontem a aprovação de uma emissão ali de títulos de dívidas chineses. Isso acabou ali estimulando o mercado, animando mesmo o mercado. E aquela reunião mais cedo do Xi Jinping ali com o Banco Central da China, né, o Banco Popular da China. Isso também trouxe ali um sentimento de que a China deve estimular a sua economia e deve ter um foco maior nesses estímulos. Então, isso acabou aí levando o Xangai Composto na contramão, né? Ontem o minério de ferro subiu 3%, não foi suficiente para levar nossa bolsa para o terreno positivo, mas a gente viu aí esse movimento vindo desde ontem, né? Então, aqui, Xangai Composto hoje se descolando do restante da Ásia, justamente por fatores locais aí de estímulos que são esperados lá na China, André. Perfeito. E temos ainda no nosso giro pelo mundo, né, a questão da Europa, né, porque o BCE, né, o Banco Central Europeu, divulgou as novas taxas básicas de juros, né, e a decisão foi manter, depois de 10 altas consecutivas, né, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros. A gente está vendo, né, estamos mostrando aqui dia a dia para vocês como que está complicada a situação na Europa. A gente tem o conflito entre Israel e Hamas
mas escalonando, e isso deve gerar maiores problemas ainda, maiores problemas de energia principalmente, aumento do preço do gás, que é falta de gás para você conseguir aumentar a sua produção. Então, a escolha lá, pelo visto agora, parece ter sido tentar cuidar um pouco menos da inflação e cuidar um pouco mais da produção mesmo, né, Débora? É isso mesmo, André. E aí a gente vê, né, que a gente tem esse movimento já era esperado. Ontem, quando eu falei do PMI, que mostrou um enfraquecimento da zona do euro como um todo, né, então a gente viu ali um enfraquecimento da produção industrial, enfraquecimento dos serviços e do PMI composto ali da zona do euro. Isso já tinha trazido uma sinalização de que o Banco Central Europeu hoje poderia manter as taxas. Até falei isso ontem, né, que o sentimento que a gente tinha no mercado era chega de altas, e isso acabou acontecendo mesmo, né? A divulgação foi seguida aí por pronunciamento da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, e a sinalização foi justamente essa, né, que não devem ter mais aumentos, mas o patamar pode ser mantido por um período mais longo, esse patamar de 4,5 que vocês estão vendo aí na tela. Então, a gente vê que em junho de 2022, a taxa de juros lá da Europa sai de 0 e aí ela começa a subir, né, ali numa tentativa de controle inflacionário da Europa, que a gente sabe que na Europa a gente tem ali uma inflação bastante ligada ao setor energético também, justamente pela dependência que a Europa tinha da fonte energética russa, né, então isso acabou mexendo bastante por lá. E a gente vê essa escalada aí dos juros, né, que vocês estão vendo, para quem está assistindo, na linha tracejada, né, na linha aí que tem inclusive os números, esses números são das altas mesmo, e embaixo a gente tem as barrinhas que eram as projeções, né? Então, a única vez aí que nos últimos tempos, né, porque a primeira alta aí de 0,5% acabou superando as expectativas, e na última decisão de 14 de setembro, o mercado esperava manutenção em 4,25 e teve uma nova alta ali para 4,5. Agora as expectativas foram alinhadas aí à projeção, a taxa foi mantida em 4,5%, patamar alto para a Europa, que sai ali de uma taxa zero, né, e acaba aí tendo 10 altas consecutivas, mas agora a expectativa é de manutenção por lá. Isso acabou ali também trazendo um sentimento um pouco menor de aversão a risco na Europa, mas esse movimento já era bastante esperado. Perfeito, Débora. E já que a gente está falando de combate inflacionário na Europa, vamos agora para o Brasilzão, porque também tem notícias sobre inflação aqui no Brasil, né? A gente saiu a prévia, né? O IPCA 15, que é o IPCA que cobre entre os dias 15 de cada mês, então agora entre o dia 15 de setembro e 15 de outubro, saiu agora essa notícia, né? Agora de manhã, e a gente teve uma alta de 0,21% no mensal do IPCA 15. Então a gente tem uma inflação que foi até bem controlada. O maior peso da inflação foi em um artigo bem de luxo, que é a passagem aérea. Isso fez com que o grupo transportes tivesse uma alta registrada. Mas a gente tem aqui para vocês a primeira tela para mostrar o que teve aí de... Perdão, gente. O que teve aí de alta observada mesmo assim durante esse mês, né? A gente teve que o arroz teve uma elevação bem considerável, lembrando que é no sul do Brasil que o arroz é produzido, então, com todos os problemas climáticos que a gente está observando aí nos últimos meses, o preço do arroz ele vai acabar se elevando muito por fatores climáticos. Então, outra coisa, nada que a taxa Selic possa fazer, né? A taxa Selic não é o cacique cobra coral para influenciar no clima, né? Mas você vê que basicamente quase todos os alimentos tiveram uma baixa bem considerável, né? Daqueles alimentos que são mais consumidos. Por exemplo, o feijão teve uma queda de mais de 5%, a farinha de trigo de 1,6%, a batata de 2,7%, tomate de 1,2%, a cebola de 2,2%, a cenoura de 4,4%, as carnes, né, que é o item que está tendo maior queda nesses últimos meses, né, você tem uma queda de 0,44%, você tem também do leite de 0,88% e temos alguns bens energéticos, né, alguns combustíveis que estão se desrolando. Por exemplo, a gente teve uma alta no gás de botijão de 1,2% e uma alta no óleo diesel de 1,5%. Só que a gasolina e o etanol apresentaram queda esse mês. A gente teve já um anúncio da Petrobras que talvez não tenha ainda refletido completamente, né?
mas a gente está vendo já que na bomba de combustível você já tinha alguma, segundo a ANS, né, Agência Nacional de a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, você já estava tendo alguns registros de queda do preço dos combustíveis. Então, você vê que a gasolina teve uma queda aí de 0,56% nesse mês. O etanol, que não tem nada a ver com a regulação da Petrobras, tem mais a ver com o mercado de açúcar mesmo, teve uma queda de 0,27%. E o vilão do mês, que é um vilão que afeta pouco as nossas compras diárias, semanais e mensais, né, que é a passagem aérea. A gente compra muito pouco a passagem aérea, a não ser que você seja um bilionário. Mas esse aí foi o grande vilão do mês, Débora. E a gente vê, né, até esse dado da passagem aérea, ele acaba refletindo ali um pouco aquela alta que a gente teve no preço do barril de petróleo. A gente já vinha vendo aí alguns insumos usados na aviação civil subindo bastante, caso da querosene de aviação, né, bastante ali influente nesses preços. E aí a gente vê esse reflexo aí nas passagens aéreas. Mas dando sequência aqui à nossa conversa aí com vocês, hoje saiu uma notícia, na verdade ontem, né? Na verdade, Débora, temos ainda a variação que é aquele acumulada. Gráfico que a gente mostra, né, que é o seguinte, que a gente sempre faz esse gráfico para vocês observarem assim, o que aconteceu no seu dia a dia nesse mês e nos últimos 12 meses, né? Então, como que foi a sua compra no açougue, a sua compra na feira, no mercado, que não é o nosso mercado da Faria Lima, é o mercado que a gente vai no supermercado mesmo, né? Com seus boletos e com o lazer que o brasileiro tem. Então, a gente teve que o açougue, mais uma vez, caiu, você teve uma queda de 0,3% no gasto que você teve com o açougue esse mês, e nos últimos 12 meses, essa queda já é de 8,55% no gasto com açougue. A feira, que estava bem em alta, né? A gente pode ver que nos últimos meses a gente chegou a ter mais de 8% aí de alta, no acumulado 12 meses ela está agora só em 2,3%, ou seja, de um ano para cá, o custo que você tem para comprar os seus produtos da feira livre que você frequenta, ele teve alta de 2,7%, e nesse mês teve uma queda, né, uma queda bem pequena, mas uma queda de 0,06% aí nos custos com a feira livre. O mercado, aquele supermercado que você vai comprar detergente, sabão em pó, produtos de limpeza, os alimentos também, que tem gente que não compra no açougue, não compra na feira, compra tudo no mercado, então também tem as coisas que estão no açougue e na feira também estão dentro desse índice do mercado. Você teve uma queda de 0,11% no custo que as pessoas tiveram dentro do mercado na hora de se fazer seu mercado esse mês, e no ano você tem uma alta de 1,93%. Então, são bem abaixo da inflação registrada oficial, né, nos 12 meses, que está em 5%. Os boletos ainda têm um certo problema. A gente teve uma alta de 0,38% esse mês aí nas contas do dia a dia, como água, luz, telefone celular, os streamings e tudo mais. E nos últimos 12 meses a alta é de 7,4%. Então, realmente, as contas do dia a dia estão subindo, né? Que nem mostrou a pesquisa Quest semana passada. E o lazer do brasileiro, esse está subindo bastante, mas também é um reflexo do aumento de renda, né? Porque esse é um setor muito mais ligado com o salário mínimo, então aumentou o poder do salário mínimo, aumenta também o custo com aquele serviço, aquele lazer que a pessoa está prestando. Quando você tem uma procura maior de pessoas procurando serviços de lazer, ele também vai começar a cobrar um pouco mais, porque ele pode cobrar um pouco mais sem perder clientela. Então, o lazer, né, que é o que a gente fala, é um setor muito mais ligado assim à qualidade de vida das pessoas. A gente sabe que é ruim aumentar o custo do lazer, mas isso daí também significa mais renda para pessoas que trabalham com lazer e que geralmente são pessoas que têm menor renda, né? Então, a gente tem um aumento de 15,27%, bem acima da inflação, mas também significa a renda no bolso dessas pessoas, né, Débora? Exatamente, né? Algo que a gente fala bastante aqui, sempre que a gente fala dessa inflação de lazer, a gente lembra do setor de serviços, que também é um motor importante aqui da nossa economia urbana. E aqui a gente vê também aquele ponto que a gente estava falando ontem, né? Quando a gente falou da pesquisa Quest, que causava estranheza ali, aquela sensação do brasileiro de que ele está com ali os alimentos mais caros, quando a gente vê que, na verdade, eles estão desacelerando. Ainda a gente vê o açougue em queda, né, no acumulado, mas os outros desacelerando e com aí índices mensais menores. Então, às vezes, a percepção que a gente tem, né, ao ir a um supermercado, né, a gente pensa, está caro, esse tipo de coisa não reflete aí realmente o IPCA, né? A gente tem essa distorção, às vezes, de sensação do que impacta aí no nosso bolso. E agora sim, não estou cometendo gafe, a gente teve ontem, né, a aprovação, né, no fim do dia,
da Câmara em relação ali à taxação dos fundos offshore e exclusivos, naqueles fundos exclusivos que quando a gente está falando mais ou menos de 1.600 famílias que têm fundos exclusivos e offshore são aqueles fundos fora do Brasil. A gente teve uma luta aí realmente nessa aprovação, porque a ideia inicial era de 0 a 22,5% de taxação, aí estabelece ali uma taxação de 15% no começo ali da discussão, que é justamente o que a gente paga, né, quando a gente tem ali o Come Cotas, né, aquela cobrança semestral de imposto que acontece nos meses de maio e novembro, no último dia útil de cada mês. Nós, meros mortais, que temos fundos que são tributados pelo Come Cotas, pagamos 15% ali do ganho oferido no período, né, sempre ali, claro, uma cobrança até proporcional. Caso você resgate seu fundo depois da cobrança de Come Cotas, você não vai ter uma dupla tributação, né, é uma cobrança pro rata que acontece depois disso. Então, aqui a gente paga 15%. E aí a proposta inicial era de 15%, depois caiu para 10%, né, e aí a gente vê, né, a votação ontem em 6%. Né? Então, a gente vê que tem aí, ainda que tributada, né, depois de muita discussão, a gente consegue essa aprovação na Câmara, mas longe ainda do ideal, no meu ponto de vista, André. Do ponto de vista, acho que de todos nós aqui, né, porque eles, de novo, mostram que são uma classe diferenciada, né, porque a gente não está falando, gente, de você que está pagando seu Jeep Renegade em parcelas. Então, a gente está falando de quem é bilionário, a gente está falando de quem compra avião, por exemplo. É dessas pessoas que a gente está falando. Então, esses fundos exclusivos, esses offshores, né, que essas pessoas aí conseguem ter acesso, enquanto você está pagando 15%, 20% dentro do seu fundo, a pessoa vai pagar apenas 6%, porque ela é de uma classe exclusiva, né? Ela pode, né? Porque se ela sair, né, nossa, vai acabar com os empregos no Brasil, ela vai levar as empresas para fora. Gente, essas pessoas já nem moram no Brasil. Elas estão em Mônaco, elas estão em Miami, elas não moram mais no Brasil. Então, não tem nem como assim, elas vão sair. Elas já saíram, elas só precisam ser tributadas naquilo que elas têm de renda aqui dentro do Brasil. Isso é óbvio, né? Então, foi uma luta. A gente basicamente, teve que ceder a Caixa Econômica Federal para o Arthur Lira para conseguir fazer com que os ricos pagassem um pouquinho aí de arrecadação, né? Para a gente começar a tratar eles como seres humanos normais, né? Então, mas ainda uma classe privilegiada. Eles não são seres humanos como nós, eles são melhores, então eles têm que pagar menos impostos, né? Então, mas mesmo assim a gente teve que ceder muita coisa para conseguir um mínimo de tentativa de justiça tributária e social, né? Tivemos que ceder a Caixa para conseguir aprovação num patamar de 6%, ainda bem longe ali dos patamares iniciais projetados, estipulados ali, que era de 15%, que é o que todo mundo aí paga. E um ponto que eu até vou voltar aqui, porque eu acho que vale a pena falar, é que nessa semana, inclusive, a gente falou que o Brasil não está na contramão do exterior, antes que venham aí os defensores de bilionário atacar a gente falando aí sobre esse tema, porque nos Estados Unidos a gente já vê essa discussão, inclusive, de taxação de ganho de capital de ultra-ricos, e na Europa também, né, observatórios ali de economia, inclusive já pensando à frente ainda dos Estados Unidos, numa taxação aí, num imposto colocado como uma forma global, como a gente tem aí nas multinacionais, de pessoas também super ricas. Então, a gente não está indo na contramão do exterior, isso não é uma ideia brasileira fora da normalidade. É algo que a gente vem tendo discussões aí, realmente até em outros países, e é algo que precisa ser feito porque é um recurso que está deixando de entrar aqui como uma tributação, como uma arrecadação no nosso país, de pessoas que não pagam nada até agora se não resgatarem os investimentos. E, inclusive, essa também é a discussão lá dos Estados Unidos. Então, aqui a gente é bem alinhado a temas aí que a gente vê sendo discutidos nos outros países. Perfeito. Vamos agora falar sobre outra notícia também, agora da construção civil, né? A gente está vendo que esse mês de outubro está refletindo um pessimismo assim até inesperado, né? Porque a gente está com uma melhora no comércio, a gente está com o setor de serviços até que aquecido, mesmo com quedas observadas no mês de agosto, mas eram quedas esperadas. Só que parece que do dia para a noite
a economia real, né, enquanto a Faria Lima parece que está com grande otimismo sobre a economia brasileira, mas a economia real, que seria setor de serviços, comércio, construção civil, que é um grande motor econômico, tem uma queda de percepção econômica, né? Então, foi uma queda de 1,8 pontos percentuais, né? Então, é uma das menores taxas de confiança que a construção civil está. No momento que a gente está vivendo uma especulação imobiliária em São Paulo, por exemplo, no momento que está sendo lançado o PAC. No momento que o PAC está sendo prometido com um grande volume de construção civil. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque a gente já falou muitas vezes que a percepção das pessoas ajuda muito no comportamento econômico dessas pessoas. É a confiança de um futuro bom que faz empresas investirem, é uma percepção de um futuro bom que faz as pessoas comprarem mais, gastarem mais em serviço, pouparem uma porcentagem menor de dinheiro e colocar esse dinheiro na economia real. Então, mais um dado preocupante, né, Débora, sobre a percepção que as pessoas estão tendo da economia. Exatamente, a gente sabe o peso que as expectativas têm aí numa tomada de decisão de, por exemplo, um aumento de capacidade produtiva ou de novos empreendimentos numa construção civil, ou até mesmo nós aqui, né, como consumidores, se a gente acha que a gente vai ter uma renda aí um pouco melhor, podemos gastar um pouco mais, e isso traz todo um motor econômico. Então, as expectativas, elas pautam muito aí as decisões econômicas, e por isso que a gente sempre traz aqui esses índices de confiança para ver como é que os setores estão olhando para a economia e o que eles estão esperando aí para esses próximos meses, né? E como eles estão pensando no presente. E agora vamos falar de uma outra notícia aqui de Brasil, né? Essa é uma notícia que a gente normalmente fala aqui, né? Quando a gente fala da nossa independência, né? Enquanto veículo de mercado que fala de mercado financeiro, porque quando a gente olha o jornalismo de uma forma geral aqui no Brasil, né, essa matéria da Piauí mostra isso, mostra que o jornalismo, principalmente aí ligado ao mercado financeiro, à economia, está no controle da Faria Lima, né? Os veículos mais acessados pelas pessoas para ali se informarem no dia a dia são veículos que por trás têm uma instituição financeira, seja um banco ou uma corretora, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, a pessoa entra ali para, às vezes, se atualizar, dar uma olhada no que está acontecendo no mercado, e ela começa a ver um monte de outras notícias, como está na hora de entrar no ativo X, está na hora de vender ativo Y, que normalmente são ali de uma forma velada, né? Uma publicidade daquela corretora para induzir as pessoas a entrarem em certos produtos financeiros. E a gente sabe, né? A gente já sabe que a visão desse tipo de portal já é uma visão quase homogênea, é uma visão liberal e bem homogênea ali no tipo de notícia. Por exemplo, risco fiscal é algo que aparece ali quase todos os dias nesse tipo de portal. Então, a gente já vê que a visão é homogênea, não tem ali muitas diferenças entre eles. Mas o que mais preocupa é que eles estão aí sob controle da Faria Lima. Então, também estão prestando um serviço ali, às vezes as pessoas não percebem, que elas estão sendo induzidas a tomarem certas decisões em relação a seu dinheiro, com base aí no pensamento da Faria Lima e no que a Faria Lima quer que eles façam. Então, a notícia da Piauí mostra justamente isso. Sempre assim, desde que eu comecei a ser economista, comecei a prestar mais atenção, Débora, é muito impressionante o seguinte, né? Você vai lá, pega uma matéria, uma reportagem em algum grande veículo, né? Vai falar, sei lá, de inflação. Aí vai lá e pergunta a opinião de algum especialista, né? Aí você vê de onde que é esse especialista? Esse especialista ou é de uma faculdade mais ortodoxa, e a gente vão falar os nomes aqui, é geralmente INSPER ou FGV, né? Então, basicamente, são dessas duas faculdades. Você nunca vi, você tirando algumas pessoas que são mais que conseguiram furar um pouco essa bolha, mas você não vê muita gente, por exemplo, da PUC São Paulo, da onde a gente tem um professor só que fala toda hora lá, mas mesmo assim, ele conseguiu furar essa bolha, o que é muito difícil, mas da Unicamp, da UFRJ, da URGS, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, você não vê muita gente assim heterodoxa falando, né? Heterodoxa, economistas mais progressistas falando. Ou de uma financeira ou de uma corretora financeira, da L não sei o que da vida, X não sei o que da vida, P não sei o que da vida, tal. Aí é sempre de uma corretora financeira ou de uma consultoria financeira ou ligado a um banco. Então, o que acontece? Eles se vendem, e aliás, isso que é a coisa mais perigosa que tem, eles vendem aquela informação como meramente técnica e fala que a economia é algo meramente técnico, não existem
percepções diferentes, que não existem visões diferentes, distintas em relação ao assunto, e fala que quem não segue aquela técnica não é um economista de verdade. E geralmente, quando a gente é xingado, a Débora, eu sou bem xingado pelo menos, fala assim, mas isso daí que você está fazendo não é economia de verdade, não é ciência de verdade. Então, é basicamente isso que acontece. A gente vê que já existe assim, uma predileção, principalmente na grande mídia, em relação a isso. Agora o que eles estão fazendo, estão encurtando o espaço. Para evitar que... Vai que chame uma pessoa da Unicamp lá para falar algum assunto, já vamos lá comprar lá logo aí aquele espaço lá, vamos comprar, por exemplo, aquela revista importante aí aquela revista importante que fala sobre economia, então a gente já corta isso, já compra ela e a gente coloca só a nossa visão. Você vê assim, quanto que você tem aí de hoje portais financeiros que são de corretoras, que são de bancos e tudo mais, né? Então você vê, é viesado, eles vão falar que não é viesado, óbvio, né? Mas sim, uma visão viesada, Débora. E até um ponto importante que saiu nessa semana, inclusive, um ranking da Ambima, né, mostrando, inclusive, que teve um aumento de influência, de influenciadores digitais na decisão das pessoas, elas passaram a consumir mais esse tipo de informação em relação a finanças e mercado financeiro, então as pessoas estão tendo maior interesse e esses influenciadores e canais digitais aí, de finanças e mercado estão atingindo um maior público. E quando a gente olha o ranking, para surpresa de 0 pessoas, quem está ali nos topos, né, ou são influenciadores que têm corretoras por trás, que não escondem isso porque acabam até falando sobre isso, ou são justamente esses portais que também são de corretoras. Então, isso mostra que as pessoas que são alcançadas por esse tipo de conteúdo também recebem essa informação enviesada. E não adianta falar, nós temos uma opinião neutra, porque, assim, para quem não sabe, eu também sou historiadora, e a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de História é que não existe uma visão neutra. A partir do momento que é uma pessoa contando uma história e falando sobre aquilo, ela já está colocando o ponto de vista dela ali. E na economia isso não é diferente. Não é porque, eu sou o mais técnico. Não existe isso. A partir do momento que ela pega um conjunto de dados para analisar, ela também está colocando ali o ponto de vista dela, ou fazendo uma análise de um jeito X ou Y, ela também está colocando o ponto de vista dela. Então, não tem neutralidade, embora essas pessoas queiram vender isso. Exatamente, Débora. Vamos cortar a notícia do PIB, começar amanhã, inclusive, falando do PIB dos Estados Unidos, né? Só para vocês verem aqui, 4,9 no terceiro trimestre, expectativa de 4,3, porque vamos direto para o giro de mercado, que a gente só tem alguns minutinhos, Débora. E vamos para o giro de mercado, vou colocar aí na tela para vocês já até estão vendo, porque o PIB acabou influenciando esse giro, então vou falar dele aqui na esteira desses indicadores. Hoje o Ibovespa abriu positivo inclusive bem cedo pela manhã e não deteriorou depois da abertura de Nova York, que é um movimento que a gente está vendo aí, um comportamento que a gente está vendo com muita frequência, que é o Ibovespa abrindo bem positivo e a partir das 10h30, né, meia hora depois da abertura aqui do Brasil, o índice vira para o negativo e começa a acompanhar o movimento negativo de Nova York. Isso não aconteceu hoje. A gente tem alguns dados segurando o Ibovespa lá em cima. Então, um pouco desse otimismo vindo da China ainda está persistente por aqui. A gente tem sinais distintos entre minério de ferro e petróleo há 3 dias. Então, petróleo em queda e minério de ferro em alta até intensa, né? Ontem mais de 3%, no dia anterior mais de 2,5%. Hoje uma alta mais modesta, mas ainda assim terceiro dia de alta para o minério de ferro. Ontem a Vale ficou ali perto do 0-0, mas ficou no terreno negativo por uma deterioração mesmo de cenário, vinda aí do exterior. Então a gente vê hoje pelo menos esse movimento sendo, se descolando. O IPCA 15 foi visto até de uma forma benéfica, né? Então ele veio bem cravado no que o mercado esperava, em 0,21, que era a expectativa do mercado. Isso deu ali um alívio para os setores de consumo e a aprovação da Câmara ontem também, no fim do dia, já deu um alívio aqui para as nossas negociações de juros futuros. E esses juros futuros acabam também influenciando muito no nosso setor de consumo e setor imobiliário. Então aqui a gente vê, né, esse otimismo mais local segurando a Bolsa ainda no terreno positivo. Nasdaq ainda bem negativa, junto a S&P 500, porque essa leitura, a primeira leitura é uma leitura ainda preliminar do PIB dos Estados Unidos, bem acima do esperado, né, 4,90 contra 4,30 de projeção, acabou trazendo aquele sentimento de que os juros possam permanecer lá por mais tempo,
então, altos por mais tempo, e a gente tem semana que vem, né, a decisão na super quarta dos juros por lá também. Então, uma instabilidade bem grande lá no mercado nova-iorquino, todas no terreno negativo. EWZ está positivo, um pouco menos positivo do que aqui a nossa bolsa, para quem não sabe, EWZ é o nosso índice aí, brasileiro negociado em Nova York, é um ETF aqui, um fundo de índice do nosso Ibovespa lá em Nova York. Nikkei 225, como eu falei, hoje fechou no terreno negativo, o Xangai Composto no terreno positivo, por aquele motivo que eu expliquei no começo do programa. O dólar está subindo, apesar da bolsa em alta, por conta desses rendimentos das treasuries que continuam em alta, subindo assim frente a ontem, que fechou em R$ 5,00, hoje está em R$ 5,01. Então, a gente vê que o dólar está mais acompanhando o movimento do exterior, que também é de alta. Aqui a gente vê essa alta do DXY, principalmente frente a euro, porque por lá eles mantiveram os juros, e isso traz um enfraquecimento do euro frente a dólar. E aqui no Brasil, por conta desses rendimentos das treasuries, Brasil real tem uma volatilidade grande aí em dia em movimentos de volatilidade, a gente é muito líquido, então sofre mais. E o petróleo caindo 1,33, negociado a $87 por barril. Então aqui um retrato mais aqui de cenário positivo ligado à economia doméstica e alguns pontos do exterior também aí trazendo um pouco de reflexo no dólar. Perfeito, Débora. Vamos então dar nossos recados para a gente começar a se despedir, porque a gente quer que vocês continuem aqui no ICL aí durante o dia. A gente tem, a partir das 5 horas da tarde, uma pessoa muito feliz chamada William De Luca, que vai apresentar o rolê ICL aí a partir das 5, então já começa com o ICL às 5. E depois, às 6 horas da tarde, temos o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá, junto com a Gabi Varela. A partir das 7h30, a gente tem o Sinapse com o César Caleron e também com a Robertinha Garcia. Então, a partir das 5 horas, dá para vocês ficarem aí até a noite com o ICL hoje, gente. Que sequência, né? Uma sequência aí fantástica de programação ainda hoje. Amanhã a gente tem, a partir das 7 horas da manhã, o Desperta aqui, depois ICL Notícias primeira edição, em detalhes que vocês já conhecem, e a gente, a partir das 11, para trazer atualização aí do que está acontecendo na economia, o que mudou nos mercados e o que está mexendo aí com o seu bolso. Então, até amanhã e fiquem aqui com a gente a partir das 5. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?